O filme começa com um carro batendo contra uma parede. Do meio dos destroços sai muito ferido John Wick, que tenta pressionar uma ferida no estômago enquanto assiste a um vídeo de sua esposa, Helen, que faleceu recentemente. De repente, John Wick cai no chão desmaiado. Mas o que será que aconteceu? Por que ele estava ferido? O que houve com a esposa dele? Calma, eu também fiz todas essas perguntas. Mas dá para acreditar que tudo isso chegou àquele ponto por causa de um cachorro? Para entender melhor, vamos voltar no tempo. Estamos alguns dias antes do incidente. Era um dia nublado e John acorda se lembrando dos momentos com Helen, sua esposa. Ele pensa em um jantar que tiveram juntos e no momento triste em que ela caiu em seus braços. Depois disso, John segue para o hospital onde Helen está internada e sobrevivendo apenas com a ajuda de aparelhos. Ele fica alguns minutos ao lado de sua amada, quando, de repente, assim que o médico sai da sala, o aparelho dá aquele bip longo indicando que a mulher de John acabava de partir. Silenciosamente ele beija ela com muita ternura e lágrimas nos olhos. John, desolado, segura o colar de sua esposa e no decorrer do filme descobrimos que Helen estava com uma doença terminal e acabou perdendo a batalha. John não tem um carro. Ele tem um Mustang que chama a atenção por onde passa. Ele entra em seu Mustang e vai cuidar dos preparativos para o funeral. Nas cenas seguintes, John está acompanhando o sepultamento de Helen junto com os demais presentes. Mas, aos poucos, todos vão se dispersando. Apenas John permanece ali parado em frente ao túmulo, talvez revivendo os últimos momentos que tem com sua amada esposa. Enquanto isso, um homem está observando John de longe, mas era só um velho amigo de John, um homem chamado Marcus, que oferece sua solidariedade como todo bom amigo. Os dois têm uma breve conversa antes de Marcus se despedir. Após o funeral, John volta para casa e começa a arrumar as coisas. Ele ouve a campainha tocar e, quando abre a porta, uma mulher pede para que ele assine um documento. Por favor, galera, nunca façam isso. John Wick apenas assinou o papel sem ao menos ler do que se tratava. A última vez que eu fiz isso, quase tive que vender um rim para pagar por um assento ejetor de helicóptero. E eu nem tenho helicóptero. Mas voltamos ao John. Ele assina e recebe uma caixa com um cachorro dentro. Era uma cadelinha que foi encomendada por sua falecida esposa. Junto à caixa, havia um bilhete de Helen que dizia ter aceitado o destino dela, mas queria que John encontrasse a felicidade novamente. Mas para isso, era preciso começar com uma companhia fiel e sincera, igual àquela cachorrinha da caixa. John fica muito emocionado lendo a carta e começa a chorar. Ele pega o filhote e vê a coleira decorada com as flores preferidas de Helen, as margaridas, também chamadas de Daisy em inglês. Por esse motivo, John escolheu aquele nome para o filhote. A vida dele ficou, digamos, mais alegre. No dia seguinte, John é acordado pelo cachorro subindo na cama e fazendo toda aquela festa que só os cães sabem fazer. E onde quer que ele vá, Daisy vai atrás. Ainda sem comida apropriada, John enche 2 tigelas com cereal e leite, uma para ele e a outra para sua nova companhia. Mas vendo que Daisy precisava de uma comida mais substancial, ele entra em seu Ford Mustang de dar inveja a qualquer colecionador e vai até o mercado mais próximo. Mas durante o trajeto, ele dá uma paradinha para abastecer. Foi nesse momento que John teve o desprazer de conhecer Yosef Tarasov, um rapaz mimado que se encantou com o carro de John. Aliás, carro não, Mustang Boss 429. Yosef admira o carro de John e se aproxima de maneira arrogante perguntando quanto John queria por aquela máquina sobre rodas. É óbvio que o carro não estava à venda e mesmo se tivesse, ninguém conseguiria pagar o valor sentimental que John tinha pelo possante. John então responde que seu Mustang não está à venda. Yosef insiste em comprar, mas John continua irredutível. Yosef, que é um filhinho de papai mimado e sem escrúpulos, até insinua que o carro é igual às mulheres de luxo. Tem seu preço. Mas John simplesmente diz que aquele carro é diferenciado e, por isso, não vende por nada desse mundo. Yosef, que é descendente de russo, insulta John com palavras incompreensíveis e quase parte para cima de John. Mas é contido por seus amigos enquanto John vai embora tranquilo e sereno. Mais tarde no dia,
John vai a um galpão abandonado e começa a dirigir seu Mustang na tentativa de aliviar sua raiva. Ele derrapa os pneus e dirige de maneira agressiva, quase se chocando nos caminhões que estavam parados por ali. Realizado, ele volta para casa e dorme o sono dos justos. Mas a paz dele não dura muito. Daisy precisa fazer suas necessidades. Então, John tem que levar ela para fora. Mas ao descer as escadas, o pior acontece. Alguns homens misteriosos começam a atacar ele com um bastão de beisebol. John é jogado no chão e apanha deles. A pobre Daisy também recebeu um tratamento cruel e acabou não resistindo. O motivo do ataque era um só. Eles queriam as chaves do Mustang. Assim que eles conseguem o que queriam, um dos homens tira a máscara e revela sua face. Era ele. Ninguém mais, ninguém menos que Yosef, o filhinho de papai que fica frustrado toda vez que recebe um não como resposta. John desmaia e, ao acordar, encontra Daisy sem vida e deita ao lado dela, totalmente desolado. Mais tarde, ele enterra ela no quintal e trata de limpar a bagunça em sua casa, removendo as marcas deixadas depois do ataque. Enquanto cuidava da limpeza, lembranças de sua esposa se misturam com a cena da noite anterior. John está desolado. Enquanto isso, Yosef dirige o Mustang de John até a loja de um mecânico automotivo chamado Aurélio e encomenda documentações falsificadas para que o carro passe a ser dele. Mas Aurélio, de algum modo, reconhece o veículo e exige saber de onde Yosef conseguiu o carro. Yosef nem esconde sua satisfação de ter roubado o carro, mas Aurélio fica irritado com a atitude de Yosef e manda ele se retirar da loja imediatamente. Só que já sabemos o tanto que Yosef é mimado e arrogante. Ele rapidamente diz que Aurélio é obrigado a obedecer às ordens dele, pois é um empregado de seu pai, o mafioso russo chamado Vigo. Mas Aurélio não abaixa a cabeça e pergunta o que Yosef fez com o dono do carro. Yosef diz que o cara continuava vivo, mas admite ter acabado com o cachorro dele. Aurélio então nocauteia Yosef. Um dos capangas do garotinho mimado saca uma arma e mira em Aurélio, mas o outro comparsa impede ele de fazer aquilo. Yosef então insulta Aurélio e ameaça levar seus negócios para outro lugar. Mais tarde, John passa pela loja de Aurélio e pergunta sobre o carro. Aurélio responde que o carro estava lá e que Yosef é filho de Vigo. Mais tarde, Vigo liga para Aurélio e pergunta exatamente por que ele agrediu seu filho. Aurélio apenas responde que Yosef roubou o carro de John Wick e finalizou o cachorro dele. Vigo encara a situação com pouca surpresa. Em seguida, ele vai para seu apartamento e diz a seus capangas que quer ver seu filho. Enquanto isso, John entra em seu porão com um martelo de demolição e começa a quebrar o chão, onde ele tem moedas, munição e um arsenal completo escondidos. Vigo encontra Yosef para falar com ele. Inicialmente, ele o elogia a jaqueta estilosa que o filho usa, mas então Yosef começa a apanhar do pai, que diz a ele que estragou tudo. Apesar do pedido de seu capanga para sair, Vigo insiste que ele fique. Ele então diz a Yosef que John Wick, anteriormente conhecido como Baba Yaga ou o Homem do Saco, costumava ser associado a ele até se aposentar para se casar com Helen. Vigo conta sobre quando viu John Wick eliminar 3 homens em um bar usando apenas um lápis. Ele então revela que quando John decidiu se aposentar, foi designado para uma tarefa impossível que envolvia executar várias pessoas de alto perfil em um curto período. Para surpresa de todos, John Wick de alguma forma realizou a tarefa impossível, o que foi fundamental para estabelecer o império de Vigo. Yosef declara que pode lidar com a situação e concluir a tarefa, mas já é tarde demais. John Wick virá atrás dele para um acerto de contas. Vigo não pode fazer nada pelo filho. Mesmo assim, Vigo tenta consertar a situação ligando para John Wick, mas ele desliga o telefone. Isso significa que nada vai parar ele de buscar a merecida vingança. Naquela noite, John Wick se prepara, sabendo que Vigo enviou um esquadrão de capangas para sua casa. No entanto, eles rapidamente percebem o erro de enfrentar John, que neutraliza todos rapidamente. Ele se envolve em um combate feroz com alguns agressores antes de desferir um golpe fatal em um deles.
Acontece que Viggo enviou 12 homens, mas isso não é nenhum problema, pois John Wick abre caminho através de cada um deles. Após o combate, um policial chega à porta da frente e bate. John reconhece o policial pelo nome e pergunta se houve alguma denúncia de importunação pela vizinhança. O policial confirma que sim e pergunta se John Wick voltou ao jogo, dando a entender que viu um homem caído dentro da casa. John Wick diz que está apenas consertando um problema e o policial simplesmente se afasta. John entra em contato com uma equipe de criminosos para fazer a limpeza daquela bagunça que sempre está à disposição dele. Enquanto isso, Viggo se aproxima do conhecido de John Wick, um homem chamado Marcus, e oferece a ele um contrato milionário para que se livre de John Wick. Viggo também diz que seu assistente, Avi, para procurar mais pessoas interessadas na caçada. John decide ir para o Hotel Continental de Nova York, que atende exclusivamente aos criminosos. John reconhece Perkins e Sharon. Ele cumprimenta seu amigo e reserva um quarto com uma das moedas que recuperou de seu porão. Em seguida, o gerente do hotel, Winston, informa que Yosef pode ser encontrado em uma boate chamada Red Circle. John imediatamente se dirige à boate, onde Yosef e seus amigos estavam se divertindo. Então, ele encontra um velho conhecido seu e sugere que o homem tire o dia de folga, o que ele aceita graciosamente. Dentro da boate, Yosef está no toalete. De repente, John aparece no nível inferior da boate e derrota um dos comparsas de seu alvo. Yosef escapa assim que vê John vindo em sua captura. John começa a atirar nos restantes pistoleiros e, embora ele consiga eliminar todos os alvos, Yosef consegue escapar. Yosef então liga para seu guarda-costas chamado Victor, mas se dá mal. Do outro lado da linha, John Wick está bem ao lado de Victor e zoando Yosef. De volta ao Hotel Continental, ele diz a Sharon que precisa de um médico em seu quarto. Enquanto o médico cuida do ferimento em seu estômago, John é advertido que precisa evitar muito esforço para evitar romper os pontos que levou na barriga. Mas é claro que aquilo não vai impedir ele de se vingar. Mais tarde naquela noite, Marcus sobe até o telhado de um prédio do outro lado da rua e configura seu rifle de sniper. Ele avista John Wick, que estava dormindo, mas também observa alguém entrando e dispara um tiro de aviso para John Wick. Perkins então começa a atirar nele, mas ele escapa por pouco de seus ataques. Acontece que Viggo está oferecendo $4 milhões para quebrar as regras do Continental, de não ser associado às atividades dos criminosos. Ele se envolve em uma luta com Perkins e começa a enforcá-la, propondo que mostraria misericórdia em troca de informações úteis. Perkins revela que Viggo guarda a maioria de suas riquezas no porão de uma igreja e revela a localização. Ele faz ela desmaiar e entrega a Harry em troca de uma moeda de ouro. Mas enquanto Harry está distraído, ela se solta das algemas usando sua técnica de dobrar o polegar e se livra colocando um travesseiro em sua cabeça para silenciar o disparo. Harry é finalizado. John Wick então visita o esconderijo de Viggo dentro da capela. Ele pega uma arma, atira no padre e procede a matar todos os homens que o desafiam. Ele obriga o padre a levá-lo ao cofre. Temendo por sua vida, o sacerdote leva ele até a sala e desbloqueia a porta. John dispensa as mulheres no cofre e incendeia toda a estrutura, fazendo Viggo perder tudo. Em seguida, ele sobe até o topo de um prédio ao lado da capela e vê Viggo e sua equipe principal entrando nas instalações. Uma troca de tiros se inicia com John Wick enfrentando os homens de Viggo. Ele consegue eliminar a maioria deles até que um dos homens pula em um carro. Enquanto John Wick recarrega e elimina mais um inimigo, ele é atingido e cai no chão. Viggo aproveita essa oportunidade para capturar John Wick. Ao acordar, Viggo questiona por que ele está buscando vingança por causa de um carro e um cachorro. John Wick revela que seu cachorro foi um presente de sua falecida esposa e avisa Viggo que ele pode entregar Yosef ou ir para o inferno junto com o filho. Mas Viggo resiste e ordena que seus capangas ataquem. Felizmente, Marcus atira em um dos homens e dá a John uma oportunidade de eliminar o outro. John Wick então corre para a rua e, com um veículo de fuga de Viggo à vista,
ele elimina o motorista. Ele aponta a arma para Viggo, que é forçado a revelar que Yosef está escondido no Brooklyn. John Wick decide deixar Viggo e Ellie. No esconderijo, vemos Yosef dentro de uma sala jogando videogame com um de seus mercenários. A área ao seu redor é monitorada por várias equipes e vários atiradores de elite. John Wick se infiltra e pega o rifle de um homem inconsciente. Yosef escapa outra vez e, ao mesmo tempo, seus veículos de fuga explodem em chamas. Ele sai correndo, mas John Wick finalmente alcança ele e atira no estômago do jovem. Ainda com raiva, ele mira a cabeça de Yosef e dispara também. Depois que a vingança de John Wick foi feita, ele agradece a Marcus por ajudá-lo. Sem saber, Perkins descobre os dois se comunicando. Ela relata suas descobertas para Viggo e, em resposta, ele ordena que seus capangas prendam Marcus em sua casa. A cena, então, muda para Viggo ligando para John e explicando que Marcus foi dominado por falhar em completar seu trabalho. Marcus consegue contra-atacar e elimina alguns homens, mas foi em vão. Perkins dá um disparo fatal contra ele. Viggo então corre para um helicóptero que o transportará para fora da cidade. O plano é para John Wick ir à casa de Marcus, onde Perkins prepara uma emboscada. No entanto, ela é convocada para uma reunião com Winston, o proprietário do Hotel Continental. Eles se encontram e Winston informa que ela violou as regras do Continental, resultando na sua expulsão. Mais do que isso, ela acaba sendo eliminada também. Ao descobrir o corpo de Marcus, John Wick embarca em uma missão para acabar com Viggo. Ele sai no carro cantando pneus e avista Viggo junto com os capangas a caminho do helicóptero. John Wick tenta colidir seu carro com eles, mas Viggo ordena que Ave elimine John Wick. O veículo de John Wick colide com um outro carro, fazendo o veículo cair para fora da plataforma. Em seguida, ele continua seguindo Viggo e faz o carro dele bater em uma mureta de proteção. Viggo vai atrás e os dois se envolvem em um combate corpo a corpo. É uma luta bastante equilibrada, até que Viggo puxa um punhal. John Wick tem a barriga perfurada, mas usa o momento para quebrar o braço de Viggo. Mesmo ferido, ele pega o punhal e crava no pescoço do russo e se afasta, finalmente cumprindo seu objetivo. Nas últimas cenas, John Wick, ainda ferido na barriga, está determinado a continuar depois de ver o vídeo de Helen. Ele para o carro em um canil e cuida de seus ferimentos. Entretanto, ali perto, ele vê um cão que parece mais sua cara, um pitbull que agora ganhou um lar. Esse foi o recap do filme de 2014 chamado John Wick, De Volta ao Jogo. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.